Sétimo ano, bom dia. Olha só, a gente vai voltar aqui nesse conteúdo da multiplicação dos versos de um polígono no plano cartesiano. O que é multiplicar os versos de um polígono por números inteiros e jogar ele no plano cartesiano? É isso que nós fizemos no laboratório, olha. Nós temos os pontos A, B, C, D, E, F e G, certo? Primeira parte, a gente pegou esses pontos aqui e a gente fez o dobro dele, ou seja, multiplicou por 2. Então, esses pontos aqui a gente multiplicou por 2. Então, deu ponto A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1. Quando a gente pega esse primeiro ponto e o segundo ponto, quando a gente multiplica por 2, ele vai ficar assim no plano cartesiano, olha. Esse aqui é os primeiros pontos. Quando a gente multiplica por 2, o que acontece com essa figura? Ela dobra, né, de tamanho. Então, ela vai ficar no mesmo quadrante. Lembra, olha, esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, ela vai permanecer no mesmo quadrante, porém, de forma ampliada. Aí, você pega esses mesmos pontos que nós temos aqui, esses aqui, ao invés de a gente multiplicar por 2, a gente vai multiplicar por um número negativo, ou seja, vamos multiplicar por menos 3. Quando a gente pega, olha, menos 6 vezes menos 3 dá 18. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 8 vezes menos 3 dá menos 24. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Quando você pega esses pontos aqui, olha, e multiplica por menos 3, você vai encontrar esses pontos. Encontrando esses pontos, jogando no plano cartesiano, ele vai virar essa figura dessa forma aqui, ó. Ela vai inverter, tá vendo? E ela vai ficar uma ampliação dessa outra forma aqui. Então, agora vamos responder aqui, ó. Esses polígonos, que é o polígono, essa daqui, ó, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, é um polígono obtido por intermédio de uma multiplicação. Que tipo de alteração ocorreu? Sim, ele é feito de uma multiplicação. Ele ocorreu a ampliação, tá bom? Quanto aos quadrantes, o polígono, esse polígono e esse outro aqui, que é o que ele pede, o ABC e o A1, B1, C1 e assim por diante, eles estão representados em quais quadrantes? No primeiro, segundo, terceiro ou quarto? A gente viu que esse é o primeiro, esse é o segundo, então ele está sendo representado no quadrante 2. A C o polígono A2, B2, C2 e assim por diante, ele é um polígono que também foi obtido por intermédio de uma multiplicação, certo? A gente multiplicou por menos 3, lembra? Que tipo de alteração ocorreu? O que fez diferente? Olha, a ampliação, ela ocorreu uma ampliação e ela veio de uma forma o quê? Invertida. Isso mesmo. Isso se deve ao fato de termos multiplicado por um número negativo, tá bom? Em quais quadrantes foram representados os polígonos A, B, C, D, E, F, G e o polígono A2, B2, C2, D2, E2, F2 e G2? Foi representado no quadrante 2, que é esse aqui, e no quadrante 4, tá? Aí, o que nós chegamos à conclusão aqui, olha? Aqui ele só tá mostrando pra gente esses pontos aqui, olha. Esse ponto A é esse ponto aqui, que é o ponto 2 para X e 1 para Y. Pode observar aqui, ó. 2 para X e 1 para Y. Aqui o ponto A1 multiplica por 2. Ele multiplicou, no caso aqui, por 2, né? Quando ele multiplicou por 2 aqui, ele aumentou para 4 e 2, deu esse outro ponto aqui, ou seja, uma figura ampliada, porém no mesmo quadrante. E aí, o A3 aqui, o que ele faz? Aliás, e o mesmo ponto, ele pegou esse mesmo ponto aqui, que é o ponto A,
que é esse ponto aqui, e multiplica por quem? Por menos 1. Quando ele multiplica por menos 1, ele vai criar o A2. Esse A2, olha onde ele vai parar. Ele vai parar no quadrante 3, tá? Aqui ele faz a mesma coisa com o L, L1 e L2. Ele pega o L1, quem que é o L1? É menos 1 para x, então vamos achar aqui, ó, menos 1 tá no meu eixo x, tá? Tá aqui no meu eixo x. E quem? E 3 para y. Então, ó, 1, 2, 3, tá bem aqui o 3. Esse é o meu L. Agora, eu vou multiplicar por 3. Quando ele multiplica por 3, ou seja, por um número maior que 1 e positivo, ele vai ficar no mesmo quadrante que tava. Que quadrante que é esse? Segundo quadrante. Agora eu vou pegar esse e vou multiplicar por menos 2. Eu vou pegar esse verdinho aqui e vou multiplicar por menos 2. Quando eu multiplico por menos 2, por um número negativo, ele vai ampliar e vai para onde? Vai para o quadrante 4, tá? Aqui é a mesma coisa com R, R1 e R2. Então, o que nós chegamos à conclusão aqui, ó? Podemos observar que ao multiplicar um ponto de qualquer quadrante por um número inteiro positivo, obtemos um ponto com as coordenadas múltiplas desse valor no mesmo quadrante. Então, qualquer ponto que eu pegar, que eu multiplicar por um número positivo, essa imagem ela vai ficar na onde? No mesmo quadrante, tá? Esse é o primeiro passo. Já quando multiplicarmos um ponto qualquer por um número negativo, olha só, por um número negativo, ele vai ficar no quadrante oposto em relação à origem. Ou seja, se ele está no quadrante 1, ele vai para o quadrante 3. Se ele está no quadrante 3, ele vai para o quadrante 1. Se ele está no quadrante 2, ele vai para o quadrante 4. Se ele está no quadrante 4, ele vai para o quadrante 2, tá? O que ele está falando é isso aqui, olha. Esse aqui, ó, tá no quadrante 1, foi para o quadrante 3. Esse tá no quadrante 2, foi para o quadrante 4. Esse tá no quadrante 2, ele foi para o quadrante 1, tá vendo? Aliás, tá no quadrante 3, ele foi para o quadrante 1. E esse aqui, ele estava no quadrante 4, foi para o quadrante 2, tá bom? Então, assim, quando multiplicamos os vértices de um polígono que esteja no quadrante 1 para o número inteiro positivo, obtemos uma ampliação desse polígono no mesmo quadrante, desde que seja inteiro maior que 1. Sempre que eu multiplicar esse ponto por um número maior que 1 e que seja positivo, ele vai ser uma ampliação dessa figura, porém no mesmo quadrante. E essa daqui, quando multiplicarmos os vértices de um polígono que esteja no quadrante 1 por um número negativo, além de ampliarmos o polígono, encontraremos-lo invertido no quadrante oposto à origem do plano. Então, quando você for multiplicar o ponto por um número negativo, ele vai estar no quadrante oposto e ele vai estar de forma invertida, tá? Aqui, por exemplo, essa é a estrela. Então, essa é a estrela. Se você multiplicou a estrela por um número positivo maior que 1, você vai ter essa estrela no mesmo quadrante. Se você multiplicar por um número negativo, você vai ter ela oposto a esse quadrante. Tá vendo? Tá aqui. Então, é isso.